A jornada de Abraão, fé e fidelidade ao longo dos séculos em um mundo onde a idolatria e a incerteza dominavam, um homem se destacou pela sua fé inabalável e obediência a um Deus verdadeiro. Sua jornada é um testemunho de como a fidelidade pode transformar destinos. Esta é a história de Abraão, uma figura central na Bíblia hebraica e nas tradições judaicas, cuja vida e legado moldaram a história e a fé de milhões. O chamado divino e a partida de Ur, local antigo, Ur dos Caldeus, local atual, sul do Iraque. Fontes: Gênesis 11 e 27 a 32, Bíblia, Bereshit Rabá, Torá. Abrão nasceu em Ur dos Caldeus, uma cidade rica e vibrante localizada no que hoje é o sul do Iraque. Ur era um centro de idolatria, onde se adoravam deuses pagãos. Desde jovem, Abrão se destacava por sua devoção ao Deus único, recusando-se a adorar os ídolos de seus pais e sua sociedade. Aos 75 anos, Abrão recebeu uma chamada direta de Deus: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 12:1. Esta era uma prova de fé monumental. Abrão obedeceu sem hesitação, deixando para trás sua casa e sua segurança para seguir uma promessa divina. Canaã, alianças e desafios. Local antigo, Siquém, Betel, Hebron. Local atual, Nablus, Siquém, perto de Ramalá, Betel, Hebron. Fontes: Gênesis 12, 6 a 7, Gênesis 13 e 10 a 18, Gênesis 14, Bíblia, Talmud Bavli, Sanhedrin 99. Ao chegar em Canaã, Abrão estabeleceu-se inicialmente em Siquém, onde Deus lhe prometeu que daria a terra a seus descendentes. Gênesis 12, 6 a. Em Betel, ele construiu um altar para adorar a Deus. Gênesis 12, 8. Mais tarde, ele se moveu para Hebron, onde continuou sua jornada de fé e obediência. Gênesis 13 e 18. Durante uma grave fome em Canaã, Abrão desceu para o Egito, uma decisão que trouxe desafios, incluindo a necessidade de enganar o faraó sobre sua esposa Sarai. Gênesis 12 e 10 a 20. Apesar das dificuldades, Deus protegeu Abrão e Sarai, e eles retornaram a Canaã, reforçando a promessa divina. Ló e o conflito com Sodoma e Gomorra. Local antigo, Sodoma e Gomorra. Local atual, região ao sul do Mar Morto, possivelmente nas proximidades de atuais áreas como Numeira e Bab Edra. Fontes: Gênesis 13, 5 a 13, Gênesis 18 a 19, Bíblia, Talmud Bavli, Sanhedrin 99. Após a separação de Ló, seu sobrinho, que havia se estabelecido nas planícies próximas de Sodoma e Gomorra, uma aliança de cidades-estado vizinhas foi atacada por uma coalizão de reis do norte. Ló foi capturado e levado como prisioneiro. Gênesis 14 e 11 a 12. Abraão, em um ato de bravura, reuniu seus homens e resgatou Ló. Gênesis 14 e 14 a 16. Sodoma e Gomorra eram conhecidas por sua extrema perversidade e pecado. Deus revelou a Abraão seu plano de destruir essas cidades devido à sua iniquidade. Gênesis 18 e 20 a 21. Abraão intercedeu, pedindo a Deus que poupasse a cidade se houvesse pelo menos 10 justos nelas. No entanto, não havia 10 justos, e as cidades foram destruídas por fogo e enxofre. Gênesis 19 e 24. A localização exata de Sodoma e Gomorra é uma questão de debate, mas acredita-se que estavam localizadas na região ao sul do Mar Morto, em áreas que hoje são desertas e inabitadas. Ismael, o primeiro filho de Abraão. Local antigo, deserto de Parã. Local atual, região desértica ao norte da Arábia Saudita, perto de Maã. Fontes: Gênesis 16, Gênesis 21, 8 a 21, Bíblia, Torá, Midrash Rabá. Ismael nasceu de Agar, a serva egípcia de Sara, quando esta ainda não tinha filhos. Gênesis 16 e 15. Após o nascimento de Isaque, a relação entre Sara e Agar tornou-se tensa. Sara pediu a Abraão que enviasse Agar e Ismael embora. Gênesis 21 e 10. Abraão, seguindo a instrução de Deus, enviou-os para o deserto. No deserto, Agar e Ismael foram salvos por um milagre divino quando Deus lhes forneceu água de um poço. Gênesis 21 e 19. Ismael cresceu e tornou-se o pai de uma grande nação, conforme a promessa de Deus. Gênesis 21 e 18. A região onde Agar e Ismael foram enviados é geralmente identificada com o deserto de Parã, que hoje corresponde à região desértica ao norte da Arábia Saudita.
Isaque, o filho da promessa local antigo, Beerseba local atual, Beerseba, Israel fontes, Gênesis 21, 1 a 5, Gênesis 22, Gênesis 24, Bíblia, Torá, Talmud Bavli, Ketubot 104. Isaque nasceu quando Abraão tinha 100 anos, cumprindo a promessa de Deus a Abraão e Sara, Gênesis 21, 1 a 3. Ele cresceu em Beerseba, uma cidade importante na terra de Canaã, localizada no sul de Israel, Gênesis 21 e 31. Beerseba foi um lugar de grandes eventos na vida de Isaque, incluindo uma aliança com Abimeleque, rei de Gerar, Gênesis 26, 26 a 31. Isaque casou-se com Rebeca, que foi encontrada por um servo de Abraão na cidade de Naor, em Mesopotâmia, Gênesis 24. Esse casamento estabeleceu a continuidade da linha prometida por Deus, que passaria por Isaque e seus descendentes. A aliança e o sacrifício de Isaque local antigo, Moriá local atual, Jerusalém, Monte do Templo fontes, Gênesis 15, 1 a 21, Gênesis 22, Bíblia, Torá, Midrash Rabá. Deus fez uma aliança com Abrão, mudando seu nome para Abraão e prometendo que ele seria o pai de muitas nações. Essa aliança incluiu a circuncisão como um sinal perpétuo, Gênesis 17, 1 a 14. Abraão também recebeu a promessa de um filho com sua esposa Sara, que foi cumprida com o nascimento de Isaque, Gênesis 21, 1 a 3. O teste mais desafiador de Abraão veio quando Deus pediu que sacrificasse Isaque no Monte Moriá. Este evento é descrito em Gênesis 22 e destaca a extrema confiança de Abraão em Deus. No momento crucial, um anjo deteve o sacrifício e forneceu um carneiro para substituir Isaque, demonstrando a fidelidade de Deus e o caráter de Abraão. Vida posterior e legado local antigo, Hebrom, caverna de Macpela local atual, Hebrom, caverna de Macpela fontes, Gênesis 23, Gênesis 25 7 a 10, Bíblia, Talmud Bavli, Ketubot 104. O legado de Abraão e seus filhos local antigo, caverna de Macpela, Hebrom local atual, Hebrom, Cisjordânia fontes, Gênesis 23, Gênesis 25 7 a 10, Bíblia, Talmud Bavli, Ketubot 104. Abraão teve outros filhos com sua segunda esposa, Ketura, além de Isaque e Ismael, Gênesis 25 1 a 2. No entanto, a promessa divina e a linhagem escolhida continuaram através de Isaque. Abraão viveu até os 175 anos e foi um modelo de fé e obediência. Ele adquiriu a caverna de Macpela em Hebrom para sepultar sua esposa Sara, Gênesis 23. Mais tarde, Abraão também foi sepultado ali, ao lado de Sara, como um testemunho duradouro de sua fidelidade a Deus, Gênesis 25 9 a 10. Além de Isaque, Abraão teve outros filhos, incluindo Ismael, que nasceu de Agar, Gênesis 16 e 15. Ismael foi enviado para o deserto, mas também recebeu bênçãos e se tornou o pai de uma grande nação, Gênesis 21 e 14 a 21. Essa narrativa prepara o palco para a história dos descendentes de Abraão, incluindo a linhagem dos 12 filhos de Jacó, que se tornariam as tribos de Israel. Abraão morreu aos 175 anos e foi sepultado na caverna de Macpela, em Hebrom, ao lado de Sara, Gênesis 25 9 a 10. Esta caverna se tornou um local sagrado e simbólico, representando a promessa de Deus a Abraão e sua fidelidade ao longo da vida. A vida de Abraão é uma história de fé e obediência inabaláveis, um modelo para todos os que buscam seguir a vontade de Deus. Sua jornada desde Ur dos Caldeus até a Terra Prometida é um testemunho da transformação que ocorre quando se confia em Deus. Os locais que Abraão percorreu, desde Ur até Canaã, continuam a ser marcos históricos e espirituais que nos lembram da grandeza da promessa divina. Fontes para referência: 1. A Bíblia, Tanakh, Gênesis 11 a 25. 3. Torá. 5. Talmud Bavli. 7. Midrash Rabá. Comentários de rabinos famosos sobre a vida de Abraão. 1. Comentário sobre Ló e Sodoma e Gomorra. Rabino Razi, Shlomo Itshaki. 1. Obra, comentário sobre a Torá. 3. Referência, Gênesis 13 e 10, Gênesis 18 e 20 a 21, Gênesis 19. 5. Comentário, Razi explica que a escolha de Ló de viver nas planícies férteis de Sodoma foi motivada por sua avareza, ignorando a moralidade e a justiça do lugar. 5. Ele também detalha o caráter corrupto de Sodoma e Gomorra e o motivo da sua destruição, enfatizando que a cidade não apenas pecava contra Deus, mas também era notoriamente cruel e injusta com os viajantes e os pobres. 5. Razi e USA. Fontes da Midrash e Talmud para fornecer um contexto mais profundo sobre a natureza dos pecados de Sodoma e o papel da intercessão de Abraão. 2.
Comentário sobre o sacrifício de Isaac Rabino Nachmanides, Moshe Ben Naaman. 1. Obra, comentários sobre a Torá. 3. Referência, Gênesis 22. 5. Comentário, Nachmanides, conhecido como Ramban, oferece uma visão mística e filosófica do sacrifício de Isaac, destacando que o teste de Abraão foi uma prova suprema de sua fé e lealdade a Deus. 5. Ele argumenta que a ordem de Deus para sacrificar Isaac não era uma forma de crueldade divina, mas uma maneira de demonstrar a importância da fé total e a disposição de Abraão em seguir as ordens divinas, mesmo quando pareciam contradizer as promessas feitas por Deus. 3. Comentário sobre Ismael Rabino Abraão Ibn Ezra. 1. Obra, comentário sobre a Torá. 3. Referência, Gênesis 16 e 15, Gênesis 21 e 14 a 21. 5. Comentário, Abraão Ibn Ezra discute a importância de Ismael como uma figura crucial na narrativa, observando que, apesar de ser o filho de Agar, ele recebeu bênçãos e uma grande nação foi formada a partir dele. 5. Ibn Ezra destaca a misericórdia de Deus em fornecer água e salvação a Agar e Ismael no deserto, e a importância de reconhecer a dignidade e o papel de Ismael na história das nações. 4. Comentário sobre Isaac e sua vida em Beerseba Rabino Ovadias Forno. 1. Obra, comentário sobre a Torá. 3. Referência, Gênesis 21 e 22 a 34, Gênesis 26. 5. Comentário, Sforno detalha a vida de Isaac em Beerseba, enfocando a importância das alianças feitas com os habitantes locais e a forma como Isaac continuou o legado de seu pai, Abraão. 5. Ele observa que Isaac, embora menos ativo em batalhas e guerras do que seu pai, manteve e expandiu as bênçãos de Deus através da paz e da justiça, mantendo a promessa divina e garantindo a continuidade da linhagem. 5. Comentário sobre a caverna de Macpela e a morte de Abraão Rabino Shimon Bar Yochai. 1. Obra, Zoar, comentário místico e místico da Torá. 3. Referência, Gênesis 23. 5. Comentário, no Zoar, Shimon Bar Yochai explora a significância espiritual da caverna de Macpela e o ato de Abraão comprar o terreno para enterrar Sara e, posteriormente, a si mesmo. 5. Ele interpreta a compra do local não apenas como um ato de propriedade física, mas como um gesto de conexão espiritual com a terra prometida e a eternidade, simbolizando a permanência do compromisso de Abraão com Deus e o pacto divino. Esses comentários ajudam a enriquecer a compreensão dos eventos e personagens associados a Abraão, oferecendo perspectivas de diferentes rabinos sobre o significado e a importância desses episódios bíblicos. As obras mencionadas estão disponíveis em várias edições e traduções, e podem ser consultadas para uma análise mais aprofundada. Abraão não apenas desafiou a idolatria de seu tempo, mas também estabeleceu uma base sólida para as futuras gerações. Sua história nos ensina que a fé e a obediência são os pilares que sustentam as promessas de Deus. Espero que você tenha conhecido um pouco mais sobre Abraão. Deixe um comentário no vídeo com sugestões para conteúdos futuros, que o Eterno Deus de Israel